Olá, viva a todos, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Anjos TV. A partir da Paus Livraria em Fátima, queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial tem publicado nestes tempos acerca da espiritualidade e acerca da fé. São várias as sugestões neste programa que lhe queremos apresentar, mas temos também um convidado que é o Padre José André, diretor editorial da Paus Editora, que nos vem falar sobre o ano litúrgico que está para terminar e um novo que há de começar a partir da festa de Cristo Rei do Universo, que se celebra neste domingo. Não vai querer perder mais este programa, que quer fazer consigo uma aventura pelos livros da fé. Temos connosco neste programa o Padre José André Ferreira, diretor editorial da Paus Editora, que nos vai ajudar a compreender este tempo litúrgico que estamos a viver. Estamos praticamente no fim deste ano litúrgico e com a celebração de Cristo Rei do Universo conclui-se o ano litúrgico e depois com o Advento começa-se um novo ano litúrgico. Padre José André, muito obrigado pela tua presença e agradecemos a tua disponibilidade para nos vires ajudar a compreender o que é um ano litúrgico, o que é que se trata quando a Igreja diz estamos a terminar um ano litúrgico e vamos começar um novo ano litúrgico. Muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade. Basicamente, o ano litúrgico percebe-se porque ao longo do ano, nas missas, existem orações e leituras que são próprias para cada dia da semana e também do domingo. E, consequentemente, esse ordenamento das leituras ao longo de um ano chama-se ano litúrgico. Por ano litúrgico, ano eclesiástico, existem várias denominações para chamar a este ano litúrgico, por assim dizer, que de facto vai do primeiro domingo do Advento até à solenidade de Cristo Rei do Universo. Claro que depois já há ali mais uma semana, o correto é dizermos que é aquela semana da solenidade do Cristo Rei do Universo. Portanto, estamos a aproximar do fim de um ano litúrgico, que encerra com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Porquê uma solenidade dedicada a Cristo Rei do Universo para terminar o ano litúrgico? De facto, ela não terminava com o ano litúrgico até 1969, com a promulgação do novo ordenamento litúrgico por Paulo VI. Antigamente as coisas eram um pouco diferentes, mas esta solenidade foi instituída por Pio XI, em 1925, quando ele se dignou a escrever uma encíclica na qual exortava os cristãos que viviam uma época de laicização, e ele exortava os cristãos a primarem para que Cristo pontificasse nas suas vidas. Vivíamos um outro tempo, politicamente e socialmente falando, onde as monarquias ainda tinham uma forte influência, pelo menos na Europa, e esta era uma forma de Pio XI dizer aos cristãos que era Cristo Rei do Universo, numa perspectiva muito política e também social, pontificar a vida dos cristãos. Com o novo ordenamento litúrgico, ela passa do último domingo de outubro para o último domingo do ano litúrgico e muda também um pouco a intensidade litúrgica. Deixa de ter este caráter político e social para ter um caráter espiritual e escatológico. E já não vemos tanto Cristo Rei do Universo como Senhor dos povos e da humanidade, mas sim como Senhor que há de julgar a todos. E julgar todos por amor. Por isso é que as leituras, nomeadamente deste ano litúrgico que agora vamos terminar, neste ano A, mostram-nos este Jesus que divide em dois grupos a humanidade, aqueles que vivem por amor e aqueles que não vivem por amor. Porque para Cristo, e esta é uma visão de São João da Cruz, no final dos tempos seremos julgados por amor. Pelo amor que formos capazes de viver e pelo amor que é Deus. Foi Pio XII que disse que o ano litúrgico é o próprio Cristo na vida da Igreja. Efetivamente. Sendo assim, como é que nos podemos preparar e o que é que devemos de fazer para terminar bem, não é, este ano litúrgico? Assim como ao ano civil, nos preparamos sempre para terminar bem o ano civil, organizamos a nossa vida, fazemos limpezas à nossa casa, pomos tudo em ordem, tudo organizado. Espiritualmente, como é que o cristão se pode preparar e porquê é que se deve preparar para terminar um ano litúrgico? Eu penso que a melhor forma de nos prepararmos é efetivamente vivermos cada momento do ano litúrgico. O ano litúrgico está dividido em vários momentos: o Advento, o Natal, o tempo comum, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa e depois novamente o tempo comum. É viver cada momento do ano litúrgico essa intensidade espiritual que ele nos propõe. Se estamos no Advento, este renovamento espiritual para o nascimento de Cristo; se estamos no Natal, esta vida nova que Cristo nos trouxe; se estamos no tempo comum, este Cristo vivido ao longo de todo o tempo;
se estamos na Quaresma, esta renovação espiritual que a paixão de Cristo exige nas nossas vidas, se estamos na Páscoa, esta vida nova que Cristo nos trouxe com a sua ressurreição. E para isso é importante vivermos efetivamente cada momento do ano litúrgico essa intensidade espiritual. E nada melhor do que vivermos a celebração da Eucaristia e ouvirmos a palavra que nos é proclamada e acolhê-la no nosso coração. Essa é a melhor forma de... Se a Páscoa é o centro do ano litúrgico, é o fundamento do ano litúrgico, porque o ano litúrgico é Cristo, porque é que o ano litúrgico começa com o Advento e não começa com a Páscoa? É curioso, porque nem sempre foi assim. No princípio dos tempos do cristianismo, os cristãos nem celebravam a Páscoa anual. Para os cristãos o importante era celebrar a Páscoa semanal ou o domingo, por assim dizer, porque assim não dizendo efetivamente o que eles celebravam, porque para eles era a Páscoa e este dia que o Senhor fez que era importante celebrar. Aparecem relatos de uma Páscoa anual no século II, temos relatos disso pela questão pascal, isto é, os cristãos do Oriente e do Ocidente não sabiam muito bem que data escolher para celebrar a Páscoa anual. E o Papa Vítor I tem uma voz forte no que toca à questão pascal. Então temos esse dado concreto para a celebração da Páscoa já em Roma. E depois surge o Triduo Pascal, a Semana Santa, enfim, todo o resto do ordenamento litúrgico. A Páscoa adquire esse centro, e de facto ela é o centro do ano litúrgico. Mas efetivamente podermos viver o nosso ano litúrgico com o Advento que nos prepara para o nascimento de Cristo, e se o ano litúrgico é o mistério de Cristo na sua totalidade, nada melhor do que no princípio de cada ano podermos efetivamente viver esse momento de início da vida de Cristo também nas nossas vidas e terminar com a festa da solenidade de Cristo Rei que pontifica Cristo na vida do cristão. Mas em nenhum dos momentos do ano litúrgico se deixa de celebrar o mistério de Cristo na sua totalidade. Desde o Natal até à solenidade de Cristo Rei, é isto que celebramos. Claro que o mistério de Cristo é tão denso que nos seria quase impossível viver a total densidade deste mistério em cada Eucaristia. Então aquilo que a Igreja nos propõe é que, não fazendo dramatização histórica da vida de Cristo, possamos dividir, por assim dizer, este mistério em pequenos segmentos para que em determinados momentos do ano possamos viver com maior intensidade, seja a preparação para o nascimento, seja a Páscoa, seja a Quaresma, enfim, são pequenas doses do mistério de Cristo também para nos adaptarmos a esta acomodação divina que Deus vai permitindo, isto é, que nós humanos nos possamos acomodar a este grande mistério que Ele nos propõe que celebremos em cada ano. O que é que significa, ao certo, como é que podemos traduzir por palavras mais simples para que os mais jovens, os mais pequenos, ou até mesmo quem está pouco habituado a esta terminologia, como é que podemos traduzir viver o mistério de Cristo na liturgia? É um mistério, é incompreensível, e como é que o vivemos na liturgia? Eu penso que Karl Rahner tinha uma expressão muito bonita, embora seja um teólogo de peso, aquilo que ele nos diz é muito belo. É dizer que mistério não é segredo, é excesso de sentido. Isto é, faz tanto sentido que a nossa mente humana não abarca esta totalidade do mistério. Por isso é que para nós mantém mistério até que nos insiramos perfeitamente nele quando formos acolhidos no seio da Trindade. Mas uma forma de viver o mistério de Cristo, diria eu, que é viver Cristo nas nossas vidas. O mistério de Cristo é a pessoa de Cristo, efetivamente. E independentemente se lhe chamamos mistério ou se não percebemos se é segredo ou se é excesso de sentido, é importante viver Cristo na sua dimensão. Podermos nos relacionar com Ele enquanto pessoa concreta que é. Porque a ressurreição trouxe essa nova dimensão. Ele continua a ser uma pessoa concreta que se relaciona connosco, que fala connosco, que nos leva a mudar a nossa vida, nos leva a sermos mais humanos. Se vivermos Cristo, estamos a viver o mistério de Cristo. Cada tempo litúrgico tem uma espiritualidade própria? São várias espiritualidades ao longo do ano litúrgico, ou há uma única espiritualidade com várias fases? Eu penso que é uma única espiritualidade com várias fases. É o único mistério, é o mistério
pascal, o mistério de Cristo. Agora, é importante para nós cristãos podermos celebrar em cada momento do nosso ano uma parte deste grande mistério. Se no Natal continuamos a celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo, mas efetivamente não pode haver paixão se não houver nascimento, e então já celebramos o nascimento nesta perspectiva da parousia. Efetivamente, até o próprio Advento tem esta dupla visão. Até o dia 17 de dezembro vivemos, e os textos da liturgia ajudam-nos a viver esta perspectiva mais escatológica de Cristo que virá novamente, e depois do dia 17 começamos a ter uma visão mais histórica daquilo que aconteceu. Cristo já veio, efetivamente, mas nós cristãos continuamos a esperar a sua vinda gloriosa. Então cada mistério cada momento da liturgia, cada tempo, ajuda-nos a viver a globalidade do mistério, mas centrando-nos numa parte deste grande mistério. Então as leituras que no final deste ano litúrgico estamos a escutar na Eucaristia, leituras com um cariz mais escatológico, não nos devem assustar, não têm o intuito de nos meter medo, têm mais o intuito, isso sim, de nos ajudarem a estar atentos, a vigiar, a fazer as contas, não é? Porque há uma nova fase da nossa vida que está para iniciar juntamente com a liturgia. O tempo na liturgia é muito importante, e é importante que deixemos de viver este tempo cronológico para podermos viver este tempo cairológico. Parece um palavrão, mas no fundo é deixarmos viver o tempo contado em minutos, segundos, horas, anos, enfim, para vivermos este tempo da salvação que Deus nos traz. E nesta dimensão é importante também vivermos o nosso final do ano litúrgico, esta visão da vida futura que há de vir, em que seremos julgados pelo amor. Por isso começava esta pequena conversa com esta citação de São João da Cruz: no final dos tempos seremos julgados pelo amor. Os textos que agora podemos ler, de facto, tendo este cariz escatológico, não têm um estilo muito próprio, que é este estilo apocalíptico, mas de facto ajudam-nos de facto a centrar a nossa vida naquilo que é mais importante, no essencial da existência. E o essencial da existência não pode deixar de ser Cristo. Para lá que tendemos para o encontro definitivo depois com a Santíssima Trindade. Efetivamente. Como diretor editorial, que subsídios aconselhas da Paus Editora para ajudar a viver este fim de tempo litúrgico, do ano litúrgico, e o início já do novo ano litúrgico? Para podermos viver o ano litúrgico na sua totalidade e podermos também perceber efetivamente as características de cada momento celebrativo e podermos não viver ritualmente a celebração, mas vivê-la sacramentalmente, não apenas o rito, mas aquilo que ele significa em nós. Aconselho este livro, Introdução à Liturgia da Igreja, de Dom José Manuel Cordeiro. Bispo de Bragança Miranda, mas também Presidente da Comissão da Liturgia aqui da Conferência Episcopal Portuguesa, que se chama Corações ao Alto. E ele tem esta dimensão também daquilo que significa o ano litúrgico. É uma ótima introdução, efetivamente, para percebermos tudo. E depois, para não nos deixarmos assustar pelas várias dimensões dos vários textos, porque ao longo do ano litúrgico vamos encontrar vários textos, vamos encontrar textos apocalípticos, vamos encontrar textos com caráter mais romântico, vamos encontrar textos com caráter mais histórico, ou crónicas, ou cartas. Aconselho vivamente a podermos aproximar-nos daquilo que são os lecionários, ou livros que nos explicam um pouco aquilo que são os sentidos bíblico, escatológico, bíblico e teológico e espiritual das leituras, de um autor muito conhecido da nossa praça, Monsenhor Vítor Feitor Pinto, que durante muitos anos escreveu para a liturgia diária. Agora compilámos meditar a palavra nesta obra, que nos ajuda a perceber, de facto, qual é a densidade de cada texto em cada domingo da liturgia. E depois, para podermos aprofundar, há outros livros, há outras obras, como esta de Dom António Couto, bispo de Lamego, que nos ajudam mais do que uma visão espiritual também bíblica, teológica, a perceber quais são os contornos de cada leitura. Porque é certo, na missa e durante o ano litúrgico nós não lemos a Bíblia, isso fazemos-lo em casa. Na Eucaristia o que nós fazemos é proclamar a leitura. É Cristo que se usa de nós para que a sua palavra continue a ressoar nas assembleias litúrgicas. E para isso é muito importante percebermos que tipo de texto é que vamos proclamar. Porque, efetivamente, a forma de proclamar um texto apocalíptico há de ser bem diferente daquela de um texto que tem no seu cariz muito histórico. E, portanto, é importante percebermos que tipo de texto é. E estes livros são ótimos nessa perspectiva.
não servem apenas para párocos e para sacerdotes, servem para o público em geral, julgo eu, para percebermos, olha, sobretudo para leitores e animadores da pastoral, que tipo de texto é que eu vou proclamar e o que é que eu vou proclamar, no fundo. Ao passo que tanto o livro de Dom António Couto como de Monsenhor Vítor Feitor Pinto são apenas comentários às leituras dominicais, este lecionário comentado tem para todos os dias da semana. Para todos os dias da semana. Este está dividido por tempos litúrgicos: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, Tempo Comum 2, porque o Tempo Comum é muito extenso. Este está dividido por ano A, B e C, porque de 3 em 3 anos a Igreja propõe-nos 3 ciclos distintos, acompanhados cada um desses ciclos por um evangelista. Ora São Lucas, ora São Marcos, ora São Mateus. São João parece esquecido, não está. Ele está nos momentos fortes, naqueles que são os tempos fortes de cada ano litúrgico. Natal e Páscoa, São João aparece como o evangelista dos tempos fortes. São essas duas divisões que são propostas. Dom António Couto prefere esta visão muito mais tripartida, ano A, B e C, para os domingos. Este outro lecionário comentado recolhe os comentários ao longo dos tempos litúrgicos. Padre José André, muito obrigado pela tua presença, para nos ajudar a compreender melhor o que entendemos com o ano litúrgico e como é que ele está composto e qual a importância para a vida de todo o cristão. Aqui ficaram várias sugestões de vários livros, de várias leituras que o podem ajudar a terminar este ano litúrgico com uma espiritualidade mais rica e assim a poder iniciar um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Porém, convido a continuar connosco, pois tenho ainda mais novidades para lhe apresentar. Ora, cá estamos convosco, na vossa companhia, para vos apresentar agora algumas novidades e algumas sugestões de leituras. Começava por um livro da Paus Editora que se chama Momentos Sénior, de Bernadette McCarver Snyder, uma autora americana, e que quis publicar vários pensamentos e, ao mesmo tempo, oração a partir da vivência da sua terceira idade. É um livro inspirador que nos apresenta nas vicissitudes mais normais da cotidianidade, como em cada momento podemos rezar ao nosso bom Deus, agradecer-lhe aquilo que vivemos, até mesmo na terceira idade. O tomar uma chávena de chá que remete para um certo conforto, dar graças a Deus por mais um dia em que acordamos, mas ao mesmo tempo pedir-lhe ajuda nas mais variadas dificuldades, o peso da idade, o peso da doença, a incompreensão às vezes por parte de algum familiar ou até alguns fantasmas que trazemos do passado e que se arrastam na nossa vida já há muitos anos e dos quais nós não nos conseguimos libertar. Isso às vezes acontece não só em qualquer idade, mas sobretudo na terceira idade, quando as memórias mais antigas acabam por estar mais presentes na vida cotidiana dos mais idosos. É um livrinho, então, pequenino, mas muito grande a nível de conteúdo. E fala dos sentimentos, fala das emoções, fala das experiências do cotidiano, a ajudar a encontrar na vida de todos os dias, nos pequenos gestos de todos os dias, uma oportunidade para agradecermos a Deus aquilo que Ele nos vai concedendo, mas ao mesmo tempo pedir-lhe ajuda para ultrapassar qualquer dificuldade que estejamos a atravessar. Eu gostaria apenas de vos começar por ler um destes capítulos que acho tão bonito e que certamente vai ajudar tantas pessoas que se possam encontrar nesta mesma situação e, ao mesmo tempo, dar-vos a conhecer o estilo literário desta obra. Começa assim a autora: Senhor, hoje estou a sentir-me um pouco enovoada. Tenho coisas para fazer, mas não as quero fazer. Tenho sítios para ir, mas só quero ficar aqui, sentada com a minha chávena de café e esperar que o nevoeiro se levante. Mas comecei a pensar naquela altura em que regressava à casa e fui apanhada pelo nevoeiro na autoestrada. Parecia que alguém tinha atirado um cobertor para cima do para-brisas. Tive medo, quis encostar e parar, mas nem sequer consegui perceber onde era a berma da estrada. E então, antes de entrar em pânico, vi um sinal vermelho, um farol traseiro à minha frente. Sabia que não estava sozinha. E por aí adiante, então, vai narrando a autora vários momentos da vida e na qual ela vai tecendo um diálogo contínuo com o Senhor. Momentos Sénior, da Paus Editora, diálogos com Deus sobre como envelhecer com graciosidade.
Outro livro que vos quero apresentar é das Paulinas, editora, de Luciano Manicardi, e se intitula Memória do Limite, a condição humana na sociedade pós-mortal. O autor é um sacerdote italiano, atualmente é o prior da comunidade monástica de Beauzé, e ele é especialista no campo bíblico. E esta obra, de que nos fala? Bem, é a partir da consciência da morte, diz-nos o autor, que o homem se compreende e se relaciona com os outros e com o mundo. Tendo a certeza do nosso fim, nós tecemos a nossa vida, orientamos a nossa vida, organizamos a nossa vida e as relações que estabelecemos com os outros. A certeza da morte, porém, hoje, pelo Ocidente, é posta em causa, numa sociedade que se intitula pós-moderna. E, precisamente por causa dos avanços da técnica, da tecnologia, dos avanços na medicina, o ser humano começa a pôr em causa a morte como um limite para o ser humano. E, sobretudo, questionando-se o que é humano hoje, o que é que nos torna humanos, o que é o corpo humano também enquanto tal, e como viver e como morrer humanamente. Isto, sobretudo, se tivermos em conta que vivemos numa sociedade que se torna cada vez mais desumana e daí a necessidade de humanizar cada vez mais a nossa sociedade. Então, é este o sentido do livro que interroga hoje sobre a morte e sobre a forma de morrer e que tenta analisar o que se passa com a morte no Ocidente odierno, tendo em conta que a publicidade nunca fala da morte. Na publicidade somos sempre belos, jovens, cheios de energia, atraentes e por aí adiante. A velhice não entra na publicidade enquanto tal. E tudo isto postula um certo momento também a ética do limite, isto é, onde está o limite do humano e que ética nos leva a viver este limite do humano. Então aqui fica a sugestão do padre Luciano Manicardi, Memória do Limite, da Paulinas Editora. E a terceira obra que vos quero apresentar é de um autor subejamente conhecido em Portugal, Padre José Tolentino de Mendonça, que lançou mais uma obra, agora que se intitula O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, da Quetzal, da editora Quetzal. No fundo, são recolhidos neste volume algumas crónicas que o Padre Tolentino Mendonça escreveu num jornal italiano, o Avvenire. Aqui recolheu algumas dessas crónicas e depois acrescentou alguns textos originais também. E que livro é este? Bem, é uma viagem interior. Aliás, como o Padre Tolentino Mendonça já nos habituou nos seus escritos. Sempre uma viagem interior, em que, passo a passo e cruzando impressões que ele teve a partir das suas leituras de livro, mas também de cinema, que o Padre Tolentino gosta muito de cinema, ou até mesmo de momentos em que viveu, experienciou, foram um mote para escrever estes textos, alguns destes textos. Textos curtos, incisivos, mas com imagens muito belas e com uma profundidade muito grande. São, ao todo, 155 pequenos textos, reflexões em torno da experiência cristã. Aqui podemos encontrar textos que nos falam, por exemplo, sobre a esperança, sobre o acolhimento, sobre o espanto, a sabedoria, a graça, a oração, a ternura. Diz-nos o autor que fundamental é mesmo a pergunta. Da pergunta brota depois a procura da resposta e da procura da resposta a partilha daquilo que vivemos e daquilo que vamos pensando e do que vamos conseguindo interagir, como vamos conseguindo interagir na nossa sociedade e com todo o meio que nos rodeia. Então aqui fica a sugestão, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, de José Tolentino Mendonça, da Quetzal. E por agora ficam aqui as sugestões que neste programa vos quis trazer e apresentar. Espero que alguma delas possa ser uma mais-valia para si que nos acompanha no nosso programa Livros com Fé. Foi uma alegria e um prazer ter estado consigo em mais um programa Livros com Fé. Este está a terminar, mas prometemos voltar na próxima semana. Vamos trazer-lhe mais novidades, mais sugestões de leitura e estará connosco o cônego António Janela, do Patriarcado de Lisboa, ele que é o diretor do Instituto de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa, que nos vem falar sobre uma obra que editamos e que tem como base a Palavra de Deus, a importância da Palavra de Deus através do estudo, da reflexão, da exortação apostólica Verbum Domini. Visite-nos numa das nossas livrarias, Paulos, aqui em Fátima,
Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, em Angola. E o nosso site está em atualização constante e permanente e lá pode encontrar todas as novidades que aqui lhe apresentamos e muitas mais, e inclusive é uma agenda, um calendário com feiras, eventos e iniciativas em que a Paulus Editora está envolvida. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.